Qual é o processo para se fazer a adoção de crianças? Nós vamos conferir em instantes no Opinião Pessoal. Spelger Rodrigues, que é juiz de Direito da Infância e da Juventude na comarca de Sete Lagoas, também juiz de pequenas causas, não é isso, doutor? Da primeira vara. Da primeira vara criminal e do juizado da Infância e Juventude. De Infância e Juventude. E ele vem falar conosco hoje sobre 3 assuntos muito importantes que envolvem os menores. Primeiramente, o centro de triagem, o novo centro de triagem, inaugurado há pouco tempo, e que foi uma luta pessoal do senhor. Foi uma luta pessoal, realmente foi uma luta, foi desgastante, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né? Na medida em que nós tivemos do empresariado de Sete Lagoas e região um apoio fundamental, né? Sem o qual a gente não teria conseguido chegar a bom termo nessa empreitada gloriosa. A gente não pode deixar, quando toca nesse assunto, não pode deixar de agradecer ao Arígio, da Primavera Empreendimentos, ao Rogerão do Engenho, ao Orlando da Liseu 7, né? ao Baiano lá do Fórum que nos ajudou, e o próprio Galitinho, que nos deixou, mas também teve no início da campanha, o alavancar da campanha, coube muito da iniciativa e da boa vontade do Galitinho. Doutor, quem enxergava, quem conheceu o local antes e vai lá agora, assusta. A mudança é extraordinária. É extraordinária. Já tem um segundo andar lá no auditório para atividade multidisciplinar. Fizemos também uma sala para pastoral carcerária, uma sala para psicologia e assistência social. Fizemos sobre esse pequeno complexo lá atrás, fizemos a ala de semi-liberdade, com vaga para 5 menores de semi-liberdade, e mais em cima ainda fizemos a terapia ocupacional. Realmente, modéstia à parte, foi uma obra magnífica mesmo, uma obra muito bonita, que já está rendendo frutos, né? Ainda um pouco incipiente, mas já está rendendo os frutos, porque nós temos 3 menores lá de internação provisória, 4 agora, menores de internação provisória, 3 na semi-liberdade, e tivemos há pouco tempo, inclusive, uma mocinha lá que estava completamente drogada, viciada em tiner. Então, ela tremia toda com síndrome de abstinência. Então, nós a colocamos lá na triagem, na ala de triagem, e levamos ela para o hospital. Ela ficou quase que o dia inteiro no hospital tomando soro, depois voltou medicada para o centro. Ainda estava meio fraquinha, nós cuidamos dela, ela chegou a voltar para o hospital de novo para tomar mais soro e foi novamente medicada. Ficou uns 3 ou 4 dias lá no centro, e entregamos para os pais bem mais fortezinha, aí cabendo aí aos pais também velar por elas, e o próprio comissariado da Infância e da Juventude vai acompanhar o caminhar dela depois da passagem dela pelo centro. O centro hoje tem um nome que é também uma homenagem à pessoa, uma figura importante. De Melo Matos, que foi o nosso grande precursor do direito menor no Brasil, né? No início do século passado. Então, nós fizemos essa homenagem a Melo Matos, que tudo graças à iniciativa deste magistrado que, sensibilizado com a causa do menor, instituiu o primeiro Código de Menor, legislação menorista, que foi o Código Menor de 1917. Então, nós tivemos a ideia de, então, homenagear o colega e ficar o centro como centro de internação provisória, triagem e medidas afins Melo Matos. O projeto psicopedagógico nós estamos começando a implantar, nós tivemos duas apresentações, ou 2 sessões, vamos dizer assim, do projeto psicopedagógico que nós estamos implantando ali. Então, o projeto psicopedagógico, Clarindo, que de muito boa qualidade. A gente não tem condições, num centro de internação provisória, a gente alfabetizar o adolescente. Claro. Porque às vezes ele fica 10 dias, às vezes fica no máximo 45 dias, ou quando muito 50 dias. Então é impossível se alfabetizar nesse pequeno período. Mas a gente está fazendo um projeto psicopedagógico de autoestima, de elevação da autoestima, de conhecimentos gerais, de uma mudança de visão de mundo por parte desses adolescentes. O juiz também está sempre presente ali, até porque é perto do fórum, né? A gente tem a esperança de fazer um bom trabalho ali. Nesse aspecto, doutor, a partir do nome,
a partir da reformulação do prédio, praticamente uma reconstrução, com ampliação e tudo. Ou seja, a gente nota que os ideais estão presentes em todos os sentidos na busca de um encaminhamento correto, moderno, eficiente. São pilares de uma obra que deve ser bastante duradoura. Vai ser duradoura, sim. Nós fizemos questão de começar incipientemente, exatamente para quando nós formos, quando o convênio, se Deus quiser, for fechado, as falhas, né, já terem se manifestado, para a gente lapidar o centro, o funcionamento do centro, lapidar aqui e acolá, para que então quando o convênio estiver fechado e que consequentemente ele estiver funcionando a pleno vapor, todas as falhas já tenham sido verificadas e já sanadas, para que quando ele começar assim a funcionar, nós já tivemos tudo bem organizado. Teve algumas medidas que nós tivemos que tomar para que o centro fosse adaptado. Ele está praticamente com todas as falhas que tinham que surgir, já surgiram, e nós já detectamos e nós já resolvemos essas falhas. Na interinidade do Leone Maciel, ele abriu as portas da prefeitura para a gente começar a entabular esse convênio, né? Mas sabe como é que a burocracia do Estado não é fácil. E até hoje nós não conseguimos fechar esse convênio. Vai papel minuta para lá, vai contra minuta para cá, falta um papel, falta um relatório qualquer. Então nós estamos durante essa semana, começamos até semana passada, mas o Ronaldo Canabrava, nosso prefeito titular, voltou. Então nós estamos tentando marcar uma audiência com ele para ver se a gente definitivamente, que a coisa está mais ou menos encaminhada, precisa assim, do empurrãozinho da prefeitura para a gente fechar esse convênio e assinar definitivamente esse convênio. Esse convênio é com o Estado? Esse convênio é com o Estado. A Secretaria de Defesa Social com a Prefeitura de Sete Lagoas. A Secretaria de Defesa Social vai remeter os recursos para uma conta vinculada na Prefeitura, e a Prefeitura, com esses recursos do Estado de Minas Gerais, ela vai então manter o funcionamento desse centro, né? Muito bem. Doutor, de um extremo para o outro, enquanto que aqui o senhor procura orientar o centro para um funcionamento eficiente de triagem, orientação, encaminhamento, tem também o CIA, do qual o senhor também no qual o senhor teve uma participação fundamental para que ele chegasse à situação de hoje, que é uma situação bem mais tranquila do que a de alguns anos atrás. É verdade. O CIA na intervenção, na época de intervenção em 99, a gente tínhamos um centro muito ruim, né? Não por culpa de ninguém, por culpa da própria negligência do Estado, que não investia nada ali. Aí nós fizemos aquela intervenção em 99, né? E fomos agraciados por Deus, porque na época nós tivemos um apoio muito grande da doutora Ângela Passi, na época a secretária de Estado de Justiça, que é uma pessoa absolutamente, né, compromissada com a causa, né, de uma inclinação social incontestável, da própria Edna, da Superintendência da SAM na época. Enfim, aí conseguimos reformular até o próprio Ronaldo Canabrava, na época, era deputado estadual, também nos deu uma mão ali para mudar a cara do CIA. E aí o CIA tornou-se um centro de efetiva recuperação de menores, mas ainda há projetos ali que precisam ser realizados, precisam ser feitos, né? O CIA passou por algum tempo atrás, nós tivemos um 2005 um pouco tanto quanto conturbado, né? Mas nós temos hoje na superintendência da SAM, o doutor Ronaldo, uma pessoa, um jovem muito competente, apesar de ser muito jovem ainda, mas ele é muito competente, ele é muito dedicado a essa área, né? Trabalha muito. Então nós temos mantido contatos frequentes com ele. E estou vendo na equipe do CIA hoje também um empenho significativo, mas há algumas arestas que precisam ser lapidadas, que precisam ser, né, colocadas nos seus devidos lugares. Mas nós já estamos junto à superintendência, a superintendência está retreinando a monitoria, passando por alguma reformulação ali que está sendo necessário, porque tem um espaço físico, os espaços físicos ali no CIA,
Clarindo, que estão ociosos e os menores são efetivamente recuperáveis, sabe? A gente tem sentido ao longo desses anos que se fizer um investimento de qualidade no jovem, normalmente a grande maioria é recuperável. Então a gente, agora, de toda sorte, agora nós estamos um pouco empenhados também no CEIP, de fechar esse convênio, fazer com que o CEIP, né, apesar da nossa supervisão, mas fazer com que o CEIP funcione por si mesmo, né, já com uma equipe de monitores indicados pela gente, equipe de psicólogo, de assistente social indicados pela gente, de um supervisor da nossa confiança pessoal. Quando aquilo estiver engrenado também caminhando por si mesmo, a gente vai voltar a atacar ou dar a nossa cota de colaboração no CIA para que também ele tome novos rumos, se fortaleça como uma instituição de recuperação de menores, porque há algumas coisas que precisam ser lapidadas, mas nada de grave que precise a população ficar de sobressalto, porque está tendo problema no CIA, não. O CIA está sob controle, está sendo feito um bom trabalho lá, são apenas algumas arestas. Quando a gente deixar o CEIP andando por si mesmo, a gente vai também incrementar junto a SAM, junto ao Dr. Ronaldo, que é uma pessoa excelente, né, resolver essas arestas do CIA definitivamente. Nós vamos a um pequeno intervalo, depois vamos tratar de adoção, um assunto que é da maior importância na atualidade. Daqui a pouco. Você não pode perder Calypso ao vivo em Sete Lagoas. Dia 18 de fevereiro no Parque de Exposições JK. Show do Calypso ao vivo. A maior sensação do momento. Informações e venda antecipada de ingressos no Limão de Gravata. Realização: a produtora e João Wellington. Programa Chico da Viola e Armando Lopes, temos uma novidade para você. O programa agora está em novo dia e novo horário. Toda terça-feira de 22 às 22h30, reprise aos sábados das 18h30 às 19 horas. Então não perca, você é nosso convidado. Há muito tempo e sei que assaltos acontecem. Por isso, preste atenção. Evite ficar sozinho no ponto. Separe sempre o valor da passagem e desconfie de pessoas que por acaso esbarrem em você. Coloque bolsas e sacolas na frente do seu corpo. E o mais importante, em caso de assalto, mantenha a calma, não faça movimentos bruscos e nunca reaja. Preserve a sua vida. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Apoio ETV. Você é dos horários da bolsa. É importante você não ficar sem alimento, devido ao risco de se sentir mal ou até desmaiar em consequência da hipoglicemia. Não fique sem se alimentar por longos períodos e cuide-se. Na opinião pessoal de hoje, é nosso convidado, o Dr. Edilson Rubens Pelker, juiz de direito na comarca de Sete Lagoas, responsável pela primeira vara criminal e pela vara de menores da infância e da juventude. Doutor, adoção de crianças, jovens, quando fala em adoção, muita gente pensa que é só de recém-nascido. Mas não, tem adoção de crianças um pouco maiores. É verdade. E o processo de adoção, Clarindo, conforme nós fomos indagados há pouco tempo atrás, você mas é muito difícil adotar. Não é difícil adotar. Adotar uma criança ou um adolescente. Não é difícil. É apenas comparecer no fórum. Difícil talvez seja a opção. Seja a opção, exatamente. Porque adotar mesmo é relativamente fácil. Né? Porque é só comparecer no fórum. Nós já temos um modelo próprio de requerimento para candidatos à adoção. Né? Não há nenhum mistério junto os documentos necessários. São os documentos também quase que evidentes, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, essas coisas,
certidão de casamento. Aí a equipe do Juizado da Infância, Juventude e Assistência Social vai até ao lar do casal para fazer uma triagem, fazer uma avaliação do conceito desse casal, do equilíbrio emocional desse casal para adoção. E esse relatório também nos vem rápido, a gente inscreve o casal no livro de cadastro de adoção e aí, evidentemente, ele precisa esperar a sua vez, porque, logicamente, tem uma ordem cronológica de casais inscritos, que é aquele que está na frente, evidentemente, que foi primeiro inscrito e tem prioridade na chamada de adoção. Tem uma certa preferência. E o próprio processo de adoção também é simplificado, não é nada complicado. Quando há uma resistência por parte do pai ou da mãe, aí o processo pode se complicar um pouco realmente. Mas normalmente essas crianças, o pai e a mãe já concordam, porque a gente já ouve o pai e a mãe anteriormente, antes da gente procurar um casal interessado para adotar aquela criança, a gente já chama antes o pai e a mãe para saber se ele está se é desejo dele colocar aquela criança. Já existe algum andamento. Exatamente. Então, quando a gente chama o casal, normalmente aquela criança, o pai e a mãe já autorizou Já existe uma concordância formal. Formal. E ainda que a gente não encontre o pai e a mãe, ela tenha sido abandonada, a gente cita essa mãe noticia o nascimento dessa criança por edital, passa um tempo de 30 ou 45 dias, né, e depois essa criança já está apta a ser adotada e a gente já chama o casal. Consequentemente, faz com que o processo de adoção ou mesmo de guarda caminhe celeremente. Então, adotar uma criança ou ter uma criança em guarda não é nada complicado. Muito bem, nós vamos a mais um pequeno intervalo e depois voltamos ainda com essa questão de adoção para explicar alguns detalhes que as pessoas evidentemente precisam saber nesta hora. Em instantes. Já atendi algumas ocorrências de assalto no trânsito. E isso você pode evitar. Não ande com as janelas totalmente abertas. Trave as portas. Use todos os retrovisores para controlar movimentos. Não fale no celular. Mantenha a distância do carro da frente e lembre-se que objetos à vista despertam a atenção. Em locais de horários de pouco movimento, diminua a velocidade até o sinal abrir. Em caso de assalto, não reaja e nem faça movimentos bruscos. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Apoio ETV. Já pensou em uma loja de revelação que oferece a você 4 promoções para você escolher? Venha revelar suas fotos no FotoArt e clique na promoção que combina com você. Aqui no FotoArt é assim, quanto mais você revela, menos paga. Você revela suas fotos digitais com a máxima qualidade Kodak FotoArt e vai ganhando desconto pela quantidade que revela. Na hora de revelar, clique na melhor opção. Na opinião pessoal de hoje, é nosso convidado, o juiz da Infância e da Juventude de Sete Lagoas, doutor Edilson Rumenspelger Rodrigues. Doutor, a gente falando de adoção, claro, o senhor acabou de explicar para a gente no bloco anterior que a adoção não é um processo tão complicado assim, mas também não pode ser um processo irresponsável. Tem que haver realmente uma conferência, uma pesquisa para saber se as pessoas que estão interessadas estão em condições de adotar. E também porque, afinal de contas, nós estamos entregando, a maioria esmagadora dos casais que nos procuram são casais honestos, decentes, né? São casais que querem realmente se realizar como pai e mãe, às vezes tem algum problema de infertilidade ou mesmo de dificuldade da mulher engravidar. Enfim, são pessoas que até esses casais também são checados e tudo, né? Mas existem pessoas maldosas, né? Com certeza. Às vezes querem pegar uma criança para vender para o exterior, levar para o exterior. Então uma criança brasileira, ser comercializada aí para o exterior. Então logicamente, que a justiça brasileira tem que tomar todo o cuidado nesse sentido, né? Por isso que é um procedimento célere, mas evidentemente mas com o mínimo necessário de calma, segurança para a benefício do próprio casal. Eu costumo dizer o seguinte, que na adoção devagar é pressa, porque um processo de adoção mal feito pode ser
pode-se ver a sentença do juiz sendo rescindida lá na frente. Então, é importante para o casal adotante que a justiça faça o processo célere, sim, porque não fica muito angustiante, mas também com certa calma, com certa parcimônia, para não dar problemas para o casal no futuro. E a própria criança, que precisa ter da justiça brasileira o resguardo necessário. No caso, essas instituições que estão funcionando na cidade, o CEIP, o CIA, etc., nesses locais há crianças que podem ser colocadas à disposição para adoção? No CEIP, normalmente é mais complicado, que são menores, não é impossível, evidentemente, se adotar um adolescente infrator, mas é mais complicado, porque eles ali estão em fase em que a atenção do Estado está na sua ressocialização, né? Então, a gente investe na família biológica para que o seu retorno seja gradativo e seja seguro, né? Mas o investimento, o foco principal é na ressocialização dele. O que a gente se preocupa um pouco, Clarindo, são com as crianças que estão nos abrigos. Geralmente crianças um pouco maiores, porque quando é bebê, quando nasce o bebê, eu costumo dizer que ela nem esquenta o berço, né? Não dá nem para esquentar o berço, porque quando se tem notícia do nascimento de um bebê, a gente, às vezes até o próprio hospital já comunica, e as pessoas já ficam sabendo, e se a gente não tiver um controle muito rigoroso, até já levam a criança. E a gente faz questão de pegar essa criança, levar para uma creche da nossa confiança, e aí fazer todo aquele procedimento. Então, adotar um bebê não é complicado, assim, é fácil encontrar o casal. O problema é para encontrar um casal ou uma família que queira adotar uma criança de mais idade, de 7, 8, 9, 10 anos, até um adolescente de 10, 12 anos. Um adolescente de 12 anos. Então, eu gostaria, sabe, de aproveitar a oportunidade do seu espaço para conclamar a população de Sete Lagoas e região, porque nos abrigos tem cada rapazinho, criança de 10, 11, ou mesmo adolescente de 12 anos, mas são rapazinhos excelentes, sabe? Educadinhos, gentis. Ontem mesmo nós estávamos no aniversário do pai de um amigo nosso, né? Então um casal, um amigo nosso, levou uma criança de um abrigo para passar o fim de semana com eles, né? Então você precisava ver a mocinha educada, sabe? E precisando de uma família. Quer dizer, então eu acho que a população poderia se sensibilizar. Eu mesmo, particularmente, eu falo com a esposa que eu não quero morrer sem adotar uma criança. Porque eu acho que todo casal que tem uma condição financeira um pouco melhor deveria investir também numa criança, trazer para si, dar para essa criança um lar. Então, eu queria aproveitar esse seu espaço, conforme eu estava dizendo, de conclamar a população, de passar nos abrigos, visitar os abrigos. Conhecer os abrigos. De repente, liga para nós lá no fórum para saber quais são os abrigos que tem os endereços, até para a própria TV, a gente pode fornecer o endereço, a própria TV também pode informar, mas lá no fórum a gente informa. Visitar os abrigos, que às vezes você vai um casal lá que só quer beber, de repente você bate com uma mocinha de 12 anos ou com um rapazinho de 10, 11 anos e se simpatiza com ele, como essa mocinha de uns 11 anos estava lá nesse aniversário onde o estava falando, educadinha, gentil, quer dizer, precisando de um lar. E tem mais, conforme nós estamos falando em off, Clarindo, qual o grande problema que o casal adotante tem com a criança que ele adotou? Apesar de não constar, né, nada na certidão de nascimento dessa criança, era uma criança, era um filho ou uma filha, como qualquer outra, o fato é que normalmente, num determinado momento da vida dessa criança, o pai vai sentir a necessidade de dizer a verdade para ela, de que ela foi adotada, etc, etc. E às vezes eu conheço casos, já passei por casos como juiz da infância e juventude, que gera rapaz que estava muito bem com a sua mãe adotiva, quando soube, a cabeça dele ficou completamente desnorteado. Então, já com a criança de mais idade, 10, 11, 12 anos, o casal não tem esse problema, porque quando ele traz, a criança de mais idade ou o adolescente já vai para o lar daquele casal, consciente de que é um casal adotivo, que ela não tem lar, que é um casal que quer cuidar dela. Eu acho que, de repente, a pessoa pensa muito num bebê que não sabe a personalidade que vai ter esse bebê no futuro,
o problema que eventualmente esse bebê poderá causar a esse casal, o que ele não terá numa criança de mais idade. Quer dizer, então eu acho que é um caso a se pensar, a população pensar, de às vezes porque a criança de mais idade de 10, 12 anos, você já conhece a personalidade dela, né? Ela vai entrar no seu lar consciente de que é uma filha ou um filho adotivo, que depois da adoção tira essa peste de filho adotivo, mas ela tem essa consciência que é um lar substituto. Na verdade, nós ainda fazemos um estágio de convivência de 1 ano, que isso pode ser que esse casal não se adapte a esse adolescente ou a essa criança de mais idade. Então, se ele não se adaptar, ele pode devolver essa criança para o juizado. Quer dizer, a gente faz isso tudo com muita cautela, mas eu acho que a população podia pensar de investir nessas crianças de mais idade. Tem crianças, rapazinhos e mocinhas lindas, educadas, gentis, que lá nesses abrigos. Que a população vale a pena visitar esses abrigos e, de repente, você bate um olho com o olho numa criança daquela e fala assim, nossa senhora, bateu, os espíritos se afinaram e, quem sabe, essa criança de 12 anos, que não é nenhum bebê mais, vai dar muitas alegrias a esse casal. É um caso a se pensar. Para informações, doutor, que telefone? Pode ligar para o 1407, né, que é o SOS Criança, ou o telefone do fórum 3779-5917, que é lá da Central, ou 3779-5930, 3779-5900, que é o geral do fórum, 3779-5900. 3779-5917, que é o telefone direto que vai lá para a Central de Psicologia e Assistência Social do Juizado. E o telefone 3779-5930, que é o do comissariado. Quer dizer, então esses telefones estão à disposição, e o próprio 1407, que é o SOS Criança, que aí qualquer informação também pode ser, a pessoa, se for fora do expediente, a pessoa não tiver condição de ligar no horário do expediente, pode ligar para o 1407, que é de atendimento 24 horas por dia. Muito obrigado, doutor, pela presença aqui conosco, pelas explicações. Tomara que a gente consiga incentivar algumas pessoas a adotar. Foi um prazer, Clarindo, e eu espero que realmente esses casais que têm vontade de adotar uma criança visitem os abrigos, que certamente vai ter um rapazinho ali ou uma mocinha ali que vai mexer com o coração desse casal e, quem sabe, e certamente, porque ele vai ter esse estágio de convivência antes, para ver se vai dar certo mesmo ou não, não é? E essa criança trazer muitas alegrias a esse casal, sem precisar ser necessariamente um bebê. Muito obrigado, doutor Edilson. Muito obrigado a você, amigo de casa, pelo carinho da sua atenção. A gente volta numa próxima oportunidade, uma opinião pessoal.